Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa segunda aula, né? Nossa segunda aula é uma aula que vai estar ali sendo mais direcionada para o comportamento, para aquele olhar do comportamento, entender um pouquinho quais os comportamentos são mais comuns, né, desse aluno, desse paciente com TDAH, essa criança e esse adolescente. A gente vai entender um pouquinho esses comportamentos. Mas eu queria que vocês focassem muito na sintomatologia, ou seja, nos sintomas que causam, né, esses comportamentos. Como nós vimos lá na aula passada, nós estudamos que o TDAH ele é um transtorno neurobiológico. Vocês lembram que a gente falou que ele é um transtorno que ele afeta a atenção e que ele vai prejudicar muito aí, principalmente a aprendizagem dessa criança e adolescente. Então, ele vai trazer aí um prejuízo significativo na atenção. E ele vai gerar aí inquietude, impulsividade, ele vai gerar comportamentos aí que são comportamentos que a gente vai conhecer agora. A gente vai conhecer alguns comportamentos que ele gera. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção? O TDAH, como qualquer outro transtorno, ele segue um manual, né? Ele segue um padrão aí que vem de um manual que é direcionado por profissionais da área médica. Então, o DSM-5, depois eu vou mandar para vocês em PDF, o DSM-5 eu vou mandar no grupo, para vocês poderem ter acesso ao DSM. O DSM, ele é o manual que vai regulamentar as patologias. Então, por exemplo, TDAH, autismo, deficiência intelectual, qualquer patologia, ele está no DSM. Então, o DSM vai direcionar quais são os critérios diagnósticos para acontecer, para que haja, na verdade, esses sintomas. O TDAH, ele está ali como um transtorno que ele vai afetar a atenção, mas o importante que eu quero que vocês prestem atenção é que ele causa prejuízo, mas ele também precisa acontecer aí em vários ambientes, não só apenas em um único ambiente. Então, ele tem que acontecer, por exemplo, na escola, ele tem que acontecer na casa, ele tem que acontecer na rua, ele tem que acontecer em outros locais. Esse comportamento que a gente vai ver hoje. E os sintomas que esse transtorno provoca são sintomas que vai prejudicar o sono. Então, geralmente, esse aluno, paciente com TDAH, ele não dorme bem, ele tem um sono que ele se mexe bastante. Provavelmente, se você conversar com a mãe, com a família vai te falar, olha, ele não para quieto, ele já caiu da cama, ele é sonâmbulo. Então, são sintomas que são comuns na pessoa com TDAH. E ele também vai estar ali prejudicando também o comportamento, porque a alteração da atenção vai gerar um comportamento, que a gente vai ver depois nos outros próximos slides, comportamentos que podem até provocar machucados. Por exemplo, correr, não olhar para onde corre, tropeça, esbarra, não tem cuidado com determinados objetos, o objeto cai e machuca. Então, ele vai estar sempre machucado. A impulsividade, né, um sintoma. Então, por exemplo, vontade incontrolável de fazer algo e não pensar nas consequências. Por exemplo, eu quero pular, saltar do terceiro andar.
Eu quero colocar ali 4, 5 cadeiras e quero saltar em cima do meu colega. Então, são comportamentos impulsivos. Mau desempenho escolar, né? Então, vai ter dificuldade na escola, porque a escola, ela exige atenção e ela exige as habilidades atencionais específicas. Por exemplo, atenção concentrada, atenção seletiva, né? São habilidades, atenção compartilhada, atenção concentrada, atenção seletiva e atenção compartilhada. São habilidades que são exigidas na escola para aprender algo. Então, vocês estão aqui comigo agora, vocês estão ali utilizando aí, sendo, né, necessitando aí dessas habilidades atencionais. Atenção para olhar, atenção para escutar e atenção para compartilhar, caso vocês tenham alguma dúvida ou vocês queiram perguntar ou falar algo. Então, isso no TDAH é bloqueado. Então, esses comportamentos são muito prejudicados. Outra questão também, os sintomas que são comuns, são as dificuldades provenientes da desatenção. Não se distrai com facilidade, não consegue prestar atenção, são difíceis, por exemplo, para seguir instrução. A gente vai ver nos próximos slides. E são muito ansiosos. Então, são comportamentos específicos do critério diagnóstico. Então, para acontecer o critério, ou seja, para o médico fechar o diagnóstico TDAH, esses sintomas eles precisam estar presentes ali por pelo menos 6 meses, em locais e ambientes, né, ambientes diferentes. Então, não é só num local, em ambientes diferentes. Tá, aí você deve perguntar, mas, Liliane, eu trabalho com a educação infantil, e os meus alunos da educação infantil, eles não têm diagnóstico de TDAH, mas eu vejo ali vários que podem ter TDAH. Sim, com certeza. Mas por que eles não têm diagnóstico ainda? Porque os médicos, eles esperam os sintomas surgirem e eles precisam ter um critério diagnóstico aí de base, que está lá no DSM-5, pelo menos 6 meses dos sintomas, e pelo menos aí sintomas ocorrerem em mais de um ambiente. Então, os sintomas têm que ocorrer na escola, na casa, no parquinho, tem que ocorrer na aula de natação, tem que ocorrer no shopping, tem que ocorrer em vários ambientes por pelo menos 6 meses para fechar o diagnóstico. Então, eles esperam todo esse período aí para eles poderem fechar o diagnóstico. Então, tem um critério diagnóstico que é dado pelas escalas de desenvolvimento que direcionam aí para nós os sintomas antes dos 2 anos. Então, por exemplo, hiperatividade, impulsividade, tudo isso, dificuldades escolares, são sintomas que surgem antes dos 12 anos. Então, o diagnóstico no Brasil, ele só vai ser fechado, na verdade, gente, 8, 9, 10 anos. É o período que se fecha o diagnóstico aqui no Brasil. Mas, por exemplo, a gente já tem nos Estados Unidos o diagnóstico sendo fechado bem mais cedo. Então, aqui a gente precisa ainda ter um pouco mais de pesquisa, um pouco mais de estudo, para que a gente tenha médicos, porque, na verdade, o diagnóstico ele é médico, ele é fechado pelo médico. Mas quem faz a avaliação é a equipe multidisciplinar. Então, o médico vai precisar da avaliação psicopedagógica, da avaliação fonoaudiológica, da avaliação psicológica, da avaliação do terapeuta ocupacional, e vai precisar desses profissionais para que ele consiga aí, para que ele feche, né, o diagnóstico. Vai precisar do relatório da escola, porque o comportamento da escola vai ser muito importante para que ele perceba que esses sintomas ocorreram. E aí, antes da gente entrar no comportamento em si, a gente vai entender como diferenciar, né, uma criança sem limites, que é o que muita gente fala, com uma criança com TDAH. Quais são os critérios que vão me permitir essa diferença? Né? Então, por exemplo, eu tenho um aluno que ele não para quieto.
Ele não obedece, ele corre de um lado para o outro, ele rasga o papel, ele rasga o caderno, ele joga objetos nos colegas. Mas o que, que eu percebo aí? Eu percebo que esse comportamento dele é um comportamento que ocorreu devido, por exemplo, a um problema familiar. Os pais estão se separando, houve falecimento na família, houve até mesmo algum casos aí específico de morte, né, ou briga com alguém querido. Então, ele vai apresentar esses sintomas, mas esse sintoma não vai durar muito tempo. E não vai ter a intensidade, né, por exemplo, em outros ambientes, na escola, por exemplo, e em casa é diferente, em casa ele pode ter outro comportamento. Na escola ele tem um comportamento, em casa ele tem outro. Nesse caso, eu diferencio. Quando eu diferencio? Quando eu percebo que o comportamento dele difere em outros ambientes e quando eu sei que ele está apresentando ali uma questão, um fator aí, por exemplo, emocional, né, uma alteração ambiental, algo que aconteceu no meio familiar, no ambiente que ele vive, que prejudicou aí esse processo todo aí de concentração, certo? E, e aí, nesse caso, quando eu vou verificar que aconteceu esse comportamento, e aí eu intervenho, ou seja, eu entro aí com uma intervenção, eu converso com a criança, converso com a família, e esse comportamento muda. Então, não há o quê? Diferença de comportamento. Tá, Liliane, então, assim, eu percebo que o comportamento, ele vem acontecendo há mais de 6 meses, mas eu percebo que também a família é uma família disfuncional. E aí, nesse caso, como é que eu resolvo? Nesse caso, eu aconselho você aplicar a escala de desenvolvimento para que você possa observar se ele segue os critérios de desenvolvimento esperados para a faixa etária. Qual escala, Liliane, eu vou usar? Você pode usar o Portage, você pode usar o próprio ETDH, né, que você vai observar ali algumas perguntas que são da criança. Você pode usar também a escala, tem o ECA, que é uma escala de observação do comportamento. O ECA, ele é maravilhoso. O Portage e o ECA. E a gente tem outros também, como, por exemplo, a gente tem um protocolo, né, de uma escala, na verdade, que seria uma escala, seria um manual, um inventário, a gente consegue identificar ali o que é esperado para a faixa etária, que é o ABLES, que é um protocolo muito bom, que a gente consegue também identificar aí o que é esperado e o que não é esperado. O PEP-R também. O PEP-R também é uma escala que a gente consegue identificar. Por quê? Porque pode ser que ele tenha já o transtorno, mas não foi identificado no período adequado, ele já é um adolescente, e agora ele agravou os sintomas por causa de uma situação aí que aconteceu na família. Então, é assim que você consegue diferenciar. Certo, gente? Se vocês estão entendendo, coloque um joguinho no chat só para saber se vocês estão entendendo. A gente vai falar agora dos comportamentos. Isso. Essas escalas, a gente vai ter uma aula também para a gente ver essas escalas, que eu acho importante vocês conhecerem essas escalas de avaliação e vocês aplicarem com os alunos. São escalas que não são restritas, tá? São escalas que você pode aplicar com o professor, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, tá bom? Então, vamos entender. Vamos entender quais são os comportamentos. Eu vou colocar aqui, gente, criança, por quê? Porque tudo começa na infância. Mas a gente também vai entender que os comportamentos do adolescente são provenientes da infância. Lembra que eu falei para vocês que os sintomas, eles precisam ocorrer antes dos 12 anos. Então, eu tenho suspeita que o meu aluno tem TDAH.
mas ele não tem 12 anos ainda, e os sintomas que eu observei aqui, ele não tinha, só começou a aparecer depois. Começou a aparecer esse ano, por exemplo. Aí, aí a gente precisa avaliar. Por quê? Porque pode ser uma questão emocional, pode ser uma questão familiar, né, envolvendo a família, ou pode ser até mesmo aí uma dificuldade momentânea devido em alguma matéria, alguma alteração, por exemplo, da rotina. Então, a gente precisa avaliar para poder estar direcionando aí, conduzindo esse aluno. Mas não significa que ele tenha TDAH. Então, para ter TDAH, ele tem que seguir aqueles critérios diagnósticos lá de ter aqueles sintomas, os sintomas por pelo menos 6 meses e apresentar o mesmo comportamento em ambientes diferentes, não só na escola. Eu vou dar um exemplo para vocês. Recente, eu estou atendendo uma criança que a mãe, inclusive, é médica. Essa criança veio para mim com uma dificuldade de aprendizagem e queixa de alteração atencional. Eu iniciei a avaliação, apliquei as escalas, fiz todo o processo de avaliação. Ela deu muito direcionado, né? A avaliação dela foi muito direcionada para dislexia. Então, pontuou muitos critérios diagnósticos de dislexia. Mas a mãe, ela insistia no TDAH, por ser médica. E ela, Liliane, mas olha, eu acho que ela tem TDAH, porque ela é muito dispersa, ela vive no mundo da lua, eu falo com ela, parece que ela não me escuta. Começou, né? Eu falei, tudo bem, eu vou aplicar as escalas, apliquei o ETDAH e também apliquei um questionário que a gente vai estudar um pouquinho sobre esse questionário na nossa próxima aula, que é online, que você pode entrar pelo seu Note, você vai acessar ali um questionário online e já dá o resultado online. Então, você faz esse teste na hora com a tua paciente, com a tua aluna. E eu fiz, todos deram dentro do esperado. Então, não pontuou para TDAH, mas a mãe insiste em TDAH. Aí eu fiquei assim, pesquisando, fui pesquisar e pesquisar, e comecei a mandar vários artigos para ela. Porque quando você atende um filho de médico, eles gostam muito de literatura, de artigos que falam sobre o que você está ali direcionando. E os artigos que eu gosto muito de pesquisar e compartilhar com os meus pacientes, né, com os pais, são os artigos da Cielo. Você vai lá na Cielo, Google Acadêmico, Cielo, artigos da Cielo. Você vai lá, coloca lá, comportamentos da criança com TDAH. Vai aparecer vários artigos sobre TDAH. Eu comecei a mandar para ela. E eu comecei a direcioná-la de que ela tinha que olhar e prestar atenção na dislexia, porque a dislexia provocou esses comportamentos desatentos, e outro detalhe, na verdade, transtorno, aí que também provoca os mesmos comportamentos. O TPAC. Ela simplesmente não estava tentando para o TPAC. Então, eu comecei a dizer para ela que o TPAC tinha esses sintomas. E mandei para ela vários artigos de TPAC, porque quando a criança tem dislexia, geralmente ela tem um TPAC associado, né? Porque o TPAC é alteração do processamento auditivo. E eu mandei para ela. E ela começou a entender realmente, gente, tu tem razão. Eu acho que ela tem realmente o processamento auditivo alterado. E aí ela foi para a fono, encaminhei para a fono, solicitei a audiometria, solicitei o PAC, que é um exame que a gente vai investigar como está aí essa questão, essa organização sonora no cérebro. Encaminhei, né? E ela fez. Gente, tudo alterado. Processamento auditivo alterado, fechou o diagnóstico dela de TPAC, e aí fechou aí, né, com o meu diagnóstico de dislexia. O TDAH não foi fechado. Então, às vezes a gente pode achar que é TDAH, tem uma dislexia, tem um TPAC, e tem outro transtorno aí que está dando sinal de que é TDAH e não é. Então, a gente precisa estar sempre respaldada nas escalas, que as escalas, elas são escalas que foram estudadas, elas
te direcionam, né, para conduzir uma avaliação. Por isso que é importante vocês conhecerem as escalas, tá bom? Então, vamos entender o comportamento, né, mais comum de crianças e adolescentes com TDAH. Tanto criança quanto adolescente. Comece a olhar a criança, mas já pensa no adolescente e pensa no adulto. A gente também tem uma professora aqui que trabalha com adulto, né? Então, a criança não consegue se concentrar ao ler um livro por um curto período de tempo. Vamos pensar na criança. Eu ofereço para a criança. Vamos pensar numa criança antes dos 12 anos. Lembra que os sintomas têm que aparecer antes dos 12 anos? Eu pensei na criança antes dos 12 anos. Essa criança, eu vou oferecer para ela um livrinho, um livro interessante, que seja do personagem que ela gosta. Ela não consegue se concentrar. Olha que é um personagem que ela gosta, mas ela não se concentra. Ela anda do lado para o outro, ela se mexe, ela coça a perna, e levanta da cadeira, e se balança. Os comportamentos dela são comportamentos de desatenção, hiperatividade, impulsividade. Então, ela não segue. Então, esse é um comportamento muito comum. Aí ela é um adolescente. O adolescente não consegue ler um livro, por exemplo, para fazer um trabalho escolar. Ele não consegue acompanhar, interpretar uma leitura para poder terminar aí um trabalho, talvez, da escola que tenha sido solicitado pela professora. O adulto não consegue terminar de ler aquele livro ou aquele material que foi pedido pelo chefe, se foi solicitado pelo seu supervisor. Ele não consegue terminar. Gente, eu trabalhei com um adulto, um professor com TDAH, trabalhei numa ONG aqui em Florianópolis. E era muito engraçado trabalhar com ele, porque ele tinha TDAH, ele laudado e tudo, e ele tinha que apresentar todos os projetos, né? A gente tinha que fazer os projetos do trimestre, e ele tinha que apresentar esses projetos, e uma vez no mês a gente tinha que apresentar para toda a equipe da ONG, todos os diretores da ONG, porque a gente está sempre ali mantendo, né, os projetos ali bem, bem ativos. Eu fui da equipe dele e, nossa, eu tinha que estar cobrando dele o tempo todo. Ele dizia, Eliane, eu preciso colocar um alarme no meu celular. Eu não consegui terminar. E ele colocava a mão na cabeça e dizia, eu não consegui terminar. Meu Deus, me ajuda. Aí eu tinha que direcionar, calma, vamos respirar, vamos lá, vamos por parte. E era assim. Então, foi bem difícil trabalhar com ele, porque eu fiquei sobrecarregada, né? Eu tive que fazer também alguns trabalhos por ele, mas ele era assim, inteligentíssimo, nossa, maravilhoso como pessoa, mas não cumpria prazos. Então, por exemplo, que era para entregar amanhã, não estava pronto ainda. E eu tinha que virar à noite para poder terminar, para poder ajudar ele, porque ele era da minha equipe. Então, isso é uma dificuldade, é um comportamento de uma pessoa desde criança, né, um comportamento que vem desde a infância e vai até a vida adulta. Outro comportamento comum é interromper conversas de outros. Então, eu estou conversando, né, e aí estou falando, por exemplo, de algo importante, e aí a pessoa vai e interrompe. Porque a pessoa não consegue esperar o outro terminar de falar para falar. É um comportamento impulsivo. Então, interromper. A criança, antes dos 12 anos, ela pode ter esse comportamento, claro. Mas quando o adulto vai lá e diz para ela assim, agora não é o momento, vamos levantar a mão, quem quiser falar, e espera, baixa a mão e espera. A professora já sabe que você levantou a mão. Aí a criança espera. Mas quando ela tem um TDAH, e ela tem um TDAH do tipo impulsivo, hiperativo, ela não consegue. Então, sempre o professor vai estar ali mediando, facilitando o processo para essa criança. E quando ela é adolescente, ela geralmente é uma adolescente que ela vai gerar atrito com os outros adolescentes. Porque
nessa fase dos adolescentes, aflora muito, né, essa questão aí do ego, e eles querem expor as opiniões, eles querem falar, eles querem agir, e aí acaba que tendo aí, por isso que acaba que tendo aí essa questão da briga, né, da violência, e acabam sendo violentos. Os adultos também não conseguem se manter, por exemplo, em trabalho, ficar firme em trabalho, se desentendem com os colegas. Esse meu amigo, por exemplo, ele não brigava com ninguém, mas assim, muita gente não queria fazer parte da equipe dele, porque as pessoas sabiam que ele tinha esse comportamento, né? Então, a gente ouvia rumores, sempre tem alguém ali que não quer fazer parte. Então, isso acaba atrapalhando o relacionamento interpessoal também. Não ficar sentado por muito tempo. Então, por exemplo, tá na sala de aula, a professora vai começar a aula e ela faz uma roda de conversa. E nessa roda de conversa, cada um fala um pouquinho como foi seu dia, e tem o momento da historinha, e aí tem aquele momento ali de troca, mas a criança com TDAH, ela não consegue ficar sentada. O adolescente também. O adolescente, ele vai querer simplesmente ouvir, ele vai querer compartilhar o que ele vivencia. Então, ele vai falar do que ele vivencia, ele vai trazer a experiência dele. Eu atendo grupos de adolescentes na clínica que eu trabalho, e quinta-feira a gente vai ter o grupo, mas eu atendo esses mesmos adolescentes, eu atendo individual. Então, hoje eu atendi esse adolescente individual de 17 anos, e a gente jogou um jogo, o Banco Imobiliário, e na hora de jogar, ele sempre queria direcionar e conduzir as regras, conduzir o comando. Então, tem a regra do jogo, mas ele quer alterar a regra do jogo. Então, ele quer direcionar do jeito dele. Então, o jogo acaba que não ficando seguindo as regras, os padrões. Então, por exemplo, se a gente pode comprar uma ação, por exemplo, ele já quer mudar para a gente não comprar ação, para a gente trocar e comprar, por exemplo, uma avenida, uma rua. Então, sempre tem uma alteração. E ele não fica parado, ele não fica quieto, ele quer sempre argumentar, ele sempre quer argumentar algo que seja favorável a ele e que ele me convença de que eu preciso aceitar que ele tem razão. É sempre assim. Então, os outros que são também desse perfil não, não, não entram, por exemplo, no diálogo com ele. Então, quando um quer falar, o outro quer falar também, e aí eu acabo que trazendo o quê? Um acordo. A gente entra num acordo, a gente conversa, a gente entra num combinado, e esses combinados que eu faço com eles, caso eles não cumpram, aí eles sempre têm uma perda, né? Sempre tem uma consequência. Por exemplo, a consequência deles é redução do tempo de brincar, porque eles têm 1h30 de sessão. E, gente, eles não querem ir embora. É impressionante. Eles querem ficar. Eles falam, mas já vai acabar? Poxa, tia. Não, não, é muito pouco, muito pouco. Vamos ficar mais. Não quero ir embora. Eles choram para não ir embora. Eles querem ficar mais tempo. Porque a gente é um brincar dirigido, né? Um brincar técnico. A gente trabalha com análise do comportamento. Então, eles amam, porque tudo, gente, é combinado. Eu vou mandar para vocês, não posso mandar o projeto, né? Não posso compartilhar as coisas diretamente da clínica, mas eu vou mandar para vocês o passo a passo que eu faço com eles quando a gente está no grupo, os combinados que eu faço e as direções que eu dou. Eu tenho que ser firme, eu sou flexível com eles, mas eu sou firme também. Não cumprir o combinado, não cumpriu a regra, perda total para eles, então eles sabem disso. Então, eles têm perfil de bater, eles têm perfil de jogar coisas no chão, de quebrar, e são rapazes,
Então, imagina, por exemplo, um rapaz forte, de 17 anos, vem para cima de mim para me bater. Como eu tenho casos lá de crianças que foram já expulsas da escola porque agrediram o colega fisicamente. Então, isso aí é muito comum, tá? Então, a gente precisa trabalhar esses comportamentos para que eles venham a ter aí um processo de desenvolvimento natural, que eles sejam inseridos na sociedade, que é o nosso objetivo. Porque qual é o resultado final desse caso aí, gente, lá na fase adulta? É a tendência, se a gente não tratar na infância e adolescência, é se tornarem adultos, por exemplo, que não vão cumprir regras, que vão enveredar para o lado até criminoso. Então, a gente tem que ter muito cuidado para educar, orientar e trabalhar esses comportamentos desses adolescentes e principalmente, né, dessas crianças. Facilmente distraída. Então, a criança é facilmente distraída. É uma criança que se distrai com tudo. E aqui eu faço um parêntese nessa questão da facilmente distraída, que o TDAH, ele tem tipos de TDAH. Quando a gente for ver as escalas, aí a gente vai ver também os tipos de TDAH, porque eu não quero confundir muito a cabeça de vocês. Mas o TDAH, por exemplo, do tipo hiperativo, impulsivo, o comportamento é muito visível. Você vê, bate, grita, se corre de um lado para o outro. Mas o TDAH do tipo desatento, só desatento, a pessoa fica muito dispersa, a pessoa vive como se não tivesse no ambiente. Ela, corpo está no ambiente, mas físico fora do ambiente. Então, a criança, ela tem essa dificuldade. Então, o TDAH do tipo desatento, ele também tem um diagnóstico mais demorado. E, por ser um comportamento muito disperso, os médicos muitas vezes não fecham o diagnóstico, acabam que não fechando o diagnóstico. Demora mais a fechar porque não tem muita queixa, os professores não reclamam, os pais não reclamam, falam, não, ele é quietinho mesmo, ele fica no cantinho dele. Então, a gente tem que estar atento também para esse comportamento, tá bom? De muita distração. Baixa tolerância à frustração. Então, vive aborrecido, ou seja, tem dificuldade de seguir ali um padrão. Então, se eu chegar e falar assim, você, por exemplo, como eu faço com meus pacientes, meus adolescentes, ele levou um jogo, tudo bem, hoje o atendimento era individual. Mas, por exemplo, na quinta-feira, a proposta de quinta-feira é outra. Eu monto um pré-projetinho, que sou eu e o colega psicólogo, que são 8 crianças, na verdade, que a gente atende. E aí, a gente tem um projetinho. Então, nesse projeto, eu já tenho ali um passo a passo do que eu vou fazer. É uma programação. E aí, eles querem levar, por exemplo, brinquedos, jogos deles, e querem brincar de coisas que eles querem. O que eu faço? Eu digo, não, a gente vai seguir primeiro a programação. No final, eu dou para vocês 10 minutinhos para vocês brincarem e jogarem os jogos que vocês trouxeram. A gente faz o combinado, mas é no final, depois de tudo, e se tiver tempo. Se não der tempo, aí a gente combina que eles tragam novamente na próxima sessão. Aí o que acontece? Muitos ficam muito frustrados e se jogam no chão, jogam os objetos no chão, gritam, me xingam. Nossa, eu tenho um. Nossa, assim, ele tem muita dificuldade de autocontrole. Ele tem 9 anos, mas ele não consegue frear, né, ter freio inibitório, controle inibitório. Ele grita, ele bate, ele joga, ele quebra o que ele vê pela frente. E, gente, ele é bem pesado, ele é forte. E além de xingar, fala muitos palavrões para a gente. Então, o que eu faço?
Que como eu conduzi o comportamento dele? Eu conduzi o comportamento dele ignorando, a gente ignora quando ele está nesse momento de grito, de jogar no chão, de chutar, a gente ignora, mas observa para que ele não se machuque. Porque muitas vezes também ele se autoagride. Então, ele bate a cabeça na parede, ele se morde. Então, a gente observa, não reforça o comportamento. A gente vai estudar como funciona a intervenção com a aba nas nossas aulas aqui. Vocês vão ver que a gente observa a função do comportamento. Qual é o comportamento? Que papel aquele comportamento ali tá tendo? Qual a função daquele comportamento? Nesse caso, eu sei que é um comportamento porque ele foi frustrado. Então, ele vai emitir um comportamento de gritar, bater, mas eu preciso não reforçar esse comportamento. Então, como eu não reforço? Eu não reforço o comportamento falando com ele, brigando com ele, como a gente foi acostumada a fazer, por exemplo, desde pequenininho. Quando uma criança chora, faz alguma coisa, comete algum comportamento que a gente não gosta, a gente vai lá e grita com a criança, né? Assim, para com isso, não faz isso, vem cá, vai ficar de castigo. Pronto, a gente já reforçou o comportamento da criança. E aí vai ter uma outra consequência. A análise do comportamento traz isso para a gente, explica muito bem. Quando você reforça um comportamento ruim, esse comportamento ruim, ele vai vir seguido de outros comportamentos inadequados. Vamos colocar comportamento inadequado. Por exemplo, se você é uma professora que não dá muita atenção para os seus alunos, quando você grita com o seu aluno, você está, de uma certa forma, dando atenção para ele. Então, você já reforçou um comportamento por atenção e um comportamento inadequado de birra. Então, você reforçou dois comportamentos aí inadequados. Então, a gente vai ter que entender. Ignora, observa, não vai deixar a criança se machucar, tira tudo de perto, deixa ela ter aquele momento. A contenção, existe também a contenção, que é segurar, pressionar. Mas a contenção, ela é muito questionada ainda por profissionais. Por exemplo, eu só faço contenção, que é segurar forte e pressionar a criança, quando eu vejo, por exemplo, ali que a criança está em estado ali de autoagressão muito grande. E que eu sei, por exemplo, que ela vai agredir outras pessoas. Aí a gente segura, né, faz a contenção. Mas é muito difícil fazer a contenção, porque geralmente quando essas crianças têm um comportamento muito inadequado, a gente coloca elas na sala menor, é que dá para a gente fazer o trabalho. Mas nessa sala de habilidades grande, a gente não tem como fazer contenção sem segurar forte a criança, né? E tá ali acalmando a criança. Então, a gente evita. A gente tira a criança do ambiente em vez de fazer a contenção. A gente leva a criança para uma sala menor. Então, eu sempre faço assim, a gente observa e segue espera a criança ter o momento dela, a gente pergunta se a gente já pode conversar com a criança, já podemos conversar? Tudo bem, você pode conversar? Vamos fazer um combinado? E a gente faz o combinado e fala como se não tivesse acontecido nada. Apresenta dificuldade de seguir instrução. Então, seguir instrução, gente, é fração. Então, por exemplo, eu coloquei aqui para vocês. Pega o caderno e traga amanhã com uma pesquisa anotada. Olha só, eu dei, na verdade, aí 3 instruções, né? Pegar o caderno, levar para casa e trazer com a pesquisa. Essa criança vai ter dificuldade por conta da atenção. Então, o que eu tenho que fazer? Ajudar essa atenção. Tem que dar para ela ali formas de ajudar essa atenção. Então, o que eu faço? Eu peço para ela anotar, entrego para ela anotado, reforço para a família colocar esse lembrete no local visível,
eu tenho que dar ajuda, ou faz um lembrete no celular para tocar, fazer o alarme do celular, que eles têm celular, todos eles têm celular, né? Então, a gente faz sempre ajuda para que eles sigam as instruções. Às vezes parece ter problema de audição, então não costumo olhar quando é chamado. Chamado, por exemplo, eu chamo, 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 não olha. Mas aí é uma questão de desatenção. Então, nem é surdez, é uma questão de desatenção, como eu falei para vocês. No TDAH do tipo desatento, isso é muito comum, e isso também vem com morbidade com TPAC. É muito comum também estar junto aí o transtorno do processamento auditivo. Não observa detalhes, pode brincar com vários brinquedos, nem percebe, às vezes, o detalhe da forma ou a marca do brinquedo. Então, se eu perguntar, que cor é aquele carro que você estava brincando? Às vezes não sabe, não percebe. Pega o carro, brinca, joga. Então, tem essa dificuldade. Agressividade, em alguns momentos, como eu dei o exemplo para vocês, né? Grita quando é contrariado. Dificuldade para aceitar responsabilidades, ou seja, perde prazos de trabalho, então não consegue seguir essa regra aí de prazos de trabalho. Isso vai afetar lá na fase adulta. Então, é um comportamento que afeta também na fase adulta. E na adolescência, né, a gente precisa ajudar esse adolescente aí a seguir, né, principalmente com as rotinas escolares, ajudar esse adolescente a ter aí uma rotina e uma obrigação a cumprir, uma responsabilidade, né, a cumprir. E eu trouxe para vocês um caso clínico, para vocês discutirem. Um adolescente de 16 anos, chamado Lucas, é um nome fictício, lógico, né? A gente colocou aqui o nome fictício, esse paciente não existe. Lucas foi um adolescente brilhante e criativo, mas ele foi diagnosticado com TDAH quando tinha 10 anos. Durante sua infância, seus pais notaram que ele tinha muita dificuldade de se concentrar nas tarefas escolares. Vê que foi desde a infância. E frequentemente esquecia de fazer sua lição. Além disso, o Lucas sempre foi muito ativo e impulsivo, o que às vezes o colocava em situações de conflito com colegas e professores. Olha o contexto, olha o cenário do Lucas, né? O Lucas, ele já traz aí um histórico desde criança, de impulsividade, de dificuldade. Então, percebam que o histórico vem desde a infância. Então, quando você faz aquela entrevista com a família, quando você pesquisa, né, a fundo, você vai descobrir que existe aí desde sempre o comportamento. Quais são os desafios escolares de Lucas? O Lucas, ele, embora seja capaz de compreender conceitos, ou seja, ele é muito inteligente, ele tem dificuldade de manter o foco nas aulas. Ele também não consegue acompanhar o material e as tarefas. E, frequentemente, ele deixa o trabalho para a última hora. Mesmo quando tenta estudar, é facilmente distraído por seus ambientes e por seus pensamentos. Como resultado, as notas são inconsistentes e oscila entre o excelente desempenho em projetos que o interessam e notas baixas em matérias que exigem concentração. Então, olha só aqui, é um caso clássico, né, de um adolescente que, quando as aulas são interessantes, são aulas produtivas, ele se interessa, ele quer. Mas quando são aulas que ele precisa se concentrar, matérias que exigem mais concentração, ele tem baixo rendimento. Então, mais uma ideia, né, mais uma certeza de que nós precisamos, como professores, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, professores do AE, diversificar esse conteúdo aí para eles, dar condição para que se torne algo prazeroso para eles. Problema de socialização. Lucas sempre foi um garoto extrovertido, mas a sua impulsividade o levou a fazer comentários inapropriados em situações sociais. Isso afastou ele dos colegas e deixou um sentimento de solidão e inadequação.
Isso é muito comum. Os colegas se afastam, não querem ficar perto, e aí acaba que atrapalhando a socialização. E eles acabam que também adquirindo outros transtornos, como o transtorno depressivo, por exemplo. Se isolam, né, provoca isolamento social, então a gente precisa estar atento. O Lucas, ele tem dificuldade de gerenciar o tempo dele. Ele perde prazos, ele esquece compromissos, ele fica muito frustrado e ansioso. O Lucas, devido às dificuldades acadêmicas e sociais, ele enfrenta a autoestima dele foi afetada. Então, ele se compara aos colegas. Ele diz que os colegas têm mais sucesso do que ele, e ele sempre tem ali aquele sentimento de que ele é inferior. Isso, gente, vai se agravando com o passar dos anos. E quando chega na fase adulta, esse adulto é um adulto frustrado, tem dificuldade de se firmar em relacionamentos, casamento, namoro, não dura, tem muita dificuldade de manter firme o relacionamento. Isso é muito sério. Então, esse caso do Lucas aqui é para a gente refletir. Então, a gente pode depois estar montando a nossa intervenção em cima desse caso, né, que eu vou trazer do Lucas para vocês, mas a gente vai estar trabalhando aí também outros casos. E quais são os sintomas de TDAH no adulto? Lembra que a gente viu os sintomas de TDAH na infância? Então, agora a gente vai ver os sintomas do TDAH que se agravaram desde a infância e permaneceram até a fase adulta. Né? Então, falta de atenção é o foco, né? Que é o objeto aí que é o principal. Desorganização espacial e temporal, impulsividade, baixa tolerância à frustração, baixa autoestima, problemas de memória, ansiedade, esquecimento, comportamentos danosos, má administração de dinheiro, instabilidade emocional, apatia, concentração focalizada, relações estáveis e abandono de projetos. Isso são comportamentos que vão afetar a fase adulta e prejudicar toda a vida aí social. E a gente vai ver nas próximas aulas, nas nossas intervenções, né, como a gente pode trabalhar e apoiar esses sintomas. A gente pode desenvolver estratégias, né, para que a gente possa gerenciar o tempo. E aqui, dando o exemplo do Lucas, a gente pode ajudar implementando acomodações aí, ou seja, a gente pode adaptar os conteúdos acadêmicos do Lucas. E aqui tem algumas dicas básicas para a sala de aula, que a gente vai ver na nossa aula de intervenção, já deixo aqui para vocês. Organizar o planejamento, né? Possibilitando brincadeiras educativas, e sempre que possível intercalar um momento calmo com um momento que permite a movimentação. Sempre a gente chama de baixar o nível de alerta. Eu começo com uma atividade motora, por exemplo, uma brincadeira animada, agitada, e depois eu vou para uma brincadeira calma. Depois eu volto para uma animada, a gente vai alternando. Elaborar estratégias de disciplinas, a gente vai seguir regras, né, os combinados, a gente vai sempre estar direcionando os combinados. Desafios, atividades que possam ser desafiantes para eles, gostam bastante. Rotinas, estabelecimento de rotinas, combinados. Tudo isso a gente tem que fazer e tem que observar, direcionar. E eu deixo para vocês esse material, que é um material que vocês vão ter aqui uma dica de controle da rotina semanal, para vocês pontuarem, né? Por exemplo, você vai motivar essa criança, esse adolescente, a ganhar pontos cada vez que ele faz uma tarefa. E esses pontos você pode, no final, contabilizar. Vocês já ouviram falar naquele economia de fichas? Economia de fichas é mais ou menos assim. A gente vai negociando, a gente vai combinando com a criança, né, com o adolescente, e ela tem no final uma pontuação ali que dá direito a ela ter uma premiação. A premiação não é necessariamente, aliás, não deve ser, não é aconselhado ser nada comprado. Então, tem que ser, por exemplo, um momento em família, tem que ser um passeio, assistir um filme com o papai, andar de bicicleta com o papai, fazer algo que seja prazeroso
para a família também, que ele possa inserir esse adolescente aí, no momento, no adolescente e criança, num momento prazeroso, também com a família. E aqui tem algumas dicas para vocês. Arrumei o quarto na segunda-feira, fiz o dever de casa, me comportei, fui bem na escola, ajudei na tarefa de casa, não respondi aos meus pais. Tudo isso tem pontinhos. É da Neuro saber esse material, muito bom, gente. Então, esse material vai ser entregue. Então, a gente fica com essa aula agora. Vou só parar aqui, vou voltar lá com vocês. E a gente vai abrir um pouquinho para as perguntas. Vocês podem fazer perguntas. Querem compartilhar algum caso? A Meridiana saiu, né? Agora que eu vi aqui. Certo, meninas? Então, a gente vai ficando por aqui. Se vocês não têm alguma dúvida hoje, mas se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar uma mensagem para mim, tá bom? Que eu vou estar auxiliando vocês. E esse material, o slide que eu compartilhei com vocês, vai ser compartilhado no grupo, tá bom? E a nossa próxima aula, a gente já vai ver as escalas e já vai falar, já vai começar a pensar aí nos nossos planinhos de intervenção, tá bom? Tá bom, professora, boa noite. Tá certo. Obrigada. Muito boa a aula, você. professora. Adorei, boa noite, bom descanso. Boa noite. Obrigada.